Vamos falar agora dessa informação aí bombástica que a gente apurou em conjunto com Samuel Venâncio. Depois de Gabigol, mais um jogador pode se transferir para o Cruzeiro. Trata-se de Fabrício Bruno, zagueiro que era considerado titular absoluto até a chegada de Felipe Luiz, que o colocou no banco de reservas e desde então ele foi sempre reserva, ficou como opção no banco de reservas. Jogador que tem atualmente 28 anos, completa 29 anos, eu estava até vendo aqui uma curiosidade, é justamente no dia do meu aniversário, dia 12 de fevereiro, que ele completa 29 anos. E a informação que eu e Samuel Venâncio temos é que o Cruzeiro está muito interessado na contratação desse jogador, já fez até uma proposta oficial ao Flamengo, uma proposta inicial para comprar parte dos direitos econômicos do zagueiro Fabrício Bruno, e aí o Flamengo está conversando, porque essa proposta foi feita antes mesmo do dia 1º de janeiro, quando BAP de fato sentou a cadeira da presidência do Flamengo, e nos últimos dias aí os representantes do Fabrício Bruno, inclusive mais uma curiosidade, porque recentemente Fabrício Bruno trocou de empresário, fiquei sabendo nessa apuração desse interesse do Cruzeiro. Antes ele era agenciado por uma outra empresa e agora ele é agenciado pelo agente André Cury, que é super famoso, fez várias transferências internacionais, sobretudo a ida do Neymar do Santos para o Barcelona. Enfim, é um cara super conceituado e tem uma boa entrada lá no Cruzeiro. Mas vamos falar do Fabrício Bruno. É isso mesmo, o Cruzeiro fez uma proposta oficial ao Flamengo para comprar metade dos direitos econômicos desse jogador, que tem 100% ligado ao Flamengo, e aí internamente o Flamengo está debatendo se vale a pena vender, se pede valores maiores, enfim, eles estão discutindo, porque o José Boto chegou ao Rio de Janeiro no último final de semana já recebendo esse documento oficial, digamos, já esse abacaxi para descascar, porque é uma situação extremamente complicada. Pessoal, vamos lá, informações, tá? Isso é apuração, repito, em parceria com meu amigo Samuel Venâncio. Vamos lá, o Felipe Luiz não conta com o Fabrício Bruno, aceita perder, entre aspas, esse jogador do elenco. Ou seja, não virou para a diretoria e falou assim, não, eu faço questão de ter Fabrício Bruno. Não, pelo contrário, será um jogador muito pouco utilizado. Então esse é o primeiro ponto. Ao contrário, o Fernando Diniz, atualmente treinador do Cruzeiro, quer muito o Fabrício Bruno, super aprova o Fabrício Bruno, gosta do nome, entende que o jogador pode agregar e muito, poderia chegar para ser titular hoje no setor defensivo do Cruzeiro. Então, de um lado, o Felipe Luiz, que não conta com o Fabrício Bruno. Vai ser o Fabrício Bruno com o Felipe Luiz será muito pouco utilizado. Do outro lado, o Fernando Diniz, que quer muito utilizar o Fabrício Bruno, gostaria demais dessa contratação, beleza? E aí também, isso é informação, o Fabrício Bruno tem hoje um dos maiores salários do atual elenco e um contrato longo, válido até dezembro de 2028. Então o Flamengo, entre aspas, precisa entender, estudar esse momento, esse cenário envolvendo o Fabrício Bruno. Porque se não vender agora, esse jogador vai ficar cada vez mais desvalorizado no mercado da bola. Por outro lado, o valor da venda, com o valor da venda, o Flamengo consegue contratar um outro zagueiro à altura do Fabrício Bruno. Então hoje rola esse debate, mas o que a gente tem de informação, eu e o Samuel Venâncio, é que o Cruzeiro já conversou até com o Flamengo, o Alexandre Matos, isso é uma apuração diretamente lá na diretoria do Cruzeiro, já teve essa conversa do Alexandre Matos com membros da atual gestão do Flamengo, e as negociações estão em andamento. Então o Flamengo precisa botar na ponta do lápis se vale a pena vender o Fabrício Bruno. E eu sei, vocês querem saber a minha opinião. Vamos lá, eu gosto sempre de botar assim, pontos a favor e pontos contra quando eu vou tomar qualquer decisão difícil, e essa é uma decisão difícil, porque o Fabrício Bruno é um baita jogador. Pontos a favor da venda. Alto salário. Se o Fabrício Bruno deixa o Flamengo, querendo ou não, abre uma brecha na folha salarial do Flamengo absurda. Porque o Fabrício Bruno tem um alto salário, porque a antiga gestão renovou o contrato dele, um contrato longo e com um salário bem alto, se tratando de um zagueiro. Embora fosse, ainda é um zagueiro supervalorizado e era, até então, zagueiro da seleção brasileira. Outro ponto, Felipe Luiz não conta com esse jogador. Ou seja, será um jogador muito pouco utilizado pelo treinador. Com o passar do tempo, ele vai ficar cada vez mais desvalorizado. E aí o Flamengo tende a não ter boas propostas para ele futuramente.
Outro ponto a favor da venda, na minha concepção, ele vai completar 29 anos agora, no começo do ano. Então ele começa a temporada com 29 anos. Qual outro clube vai chegar aqui e vai oferecer um bom valor, porque o Cruzeiro oferece um bom valor por metade dos direitos econômicos do atleta? Qual outro clube vai fazer isso? Não vejo nenhum. Ainda mais se ele não atuar, se ele não performar. E ainda tem um contrato longo, porque o Flamengo, quando você bota na ponta do lápis quanto que o jogador vai custar os cofres do Flamengo, você tem que botar o tempo do contrato. Então bota aí, ainda tem 2025, 2026, 2027, 2028. 4 anos de contrato com um salário alto. Então aí vocês já conseguem descobrir qual é a minha opinião. Eu sou a favor da venda. E tem um detalhe, o Cruzeiro, na minha visão, não é rival direto do Flamengo na briga por título. Hoje não é. O Cruzeiro vai disputar uma Sul-Americana, não vai disputar a Libertadores. O Cruzeiro talvez brigue pelo título do Campeonato Brasileiro. Precisa entender se o Cruzeiro vai mesmo dar certo dentro de campo. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu tenho minhas dúvidas, embora estejam contratando o Gabigol, estejam contratando o Dudu, o Bolassi, que era atacante do Criciúma, que se destacou, Eduardo, ex-Botafogo, mas assim, eu não vejo o Cruzeiro de fato sendo um rival direto do Flamengo na briga por títulos. Então, a minha opinião é, o Flamengo deveria vender sim o Fabrício Bruno ao Cruzeiro. Não é um jogador que será utilizado, isso aí já mata qualquer decisão, qualquer dificuldade em decisão. Ah, mas será que com esse dinheiro, cerca de 30 milhões de reais por 50%, já estou até falando o valor da proposta aqui, cerca de 30, 35 milhões de reais por 50% de direitos econômicos, o Flamengo consegue um outro jogador? Sim, consegue um outro jogador sim para essa posição. É para isso que chegou o José Boto, porque ele com certeza tem vários nomes mapeados, porque ele é fera nisso, ele é considerado top 1 nisso, ele tem vários outros nomes mapeados, seja brasileiro, seja estrangeiro, do mesmo nível ou melhor e que poderia custar menos do que o Fabrício Bruno. E quando eu digo custar menos, é botar no papel o valor do salário, gente. É porque eu não gosto de falar valor de salário de jogador e nem vou. Acho, nesse caso aqui, é antiético, porque a pessoa não pediu para eu falar, não autorizou que eu falasse. Mas é conhecimento de causa, é um alto salário e que custa alto. Então o Flamengo precisa, entre aspas, abrir essa brecha na folha salarial. Então, eu acho que o Flamengo deveria sim vender o Fabrício Bruno para o Cruzeiro. Tem um ponto que é crucial nessa história toda para quem ainda está na dúvida. O Felipe Luiz não vai utilizar o Fabrício Bruno. Aceita perder o Fabrício Bruno. O Felipe Luiz, atual treinador. Então, para que ficar com um jogador que vai ficar desmotivado no elenco? Ele vai render menos. Inclusive, na reta final de 2024, o Fabrício Bruno rendeu menos. Eu tenho certeza que foi por causa da desmotivação. Ele ficou desmotivado. Porque de uma hora para outra, de um jogo para o outro, ele se tornou reserva no time do Flamengo. E ele era titular. E ele, inclusive, perdeu a vaga na seleção brasileira para o jogador que tomou a titularidade dele no Flamengo, que no caso é o Léo Ortiz. Então, o Flamengo mantendo parte dos direitos econômicos dele e ele jogando bem no Cruzeiro, é bom para o Flamengo também. Pelo menos essa é a minha visão. Fica aí a informação para vocês. E eu quero saber, vocês são a favor ou contra a venda de Fabrício Bruno para o Cruzeiro?